Show, pessoal. Vamos lá, então. Seguir, então, para a etapa de desdobramento estratégico, que é uma etapa, assim, extremamente importante para o andamento do projeto, né? Porque essa etapa que a gente realmente vai compreender as informações necessárias para a gente conseguir mapear e otimizar os processos daquela empresa, beleza? E essa etapa, ela começa com a coleta de dados, que nada mais é que são entrevistas que a gente realiza tanto com os funcionários quanto com os sócios da empresa, para entender a participação deles em cada processo, em cada área daquele empreendimento, para a gente conseguir realmente compreender a rotina desse funcionário e ver onde é que ele pode estar errando na execução de um processo, onde é que pode estar a falha, às vezes, de comunicação em um processo, enfim. Então, essa coleta de dados é extremamente importante para a gente compreender ali a opinião e a visão de cada funcionário sobre os processos que ele realiza, né? E assim, é uma parte bem interessante porque a gente consegue ver tanto a visão de uma pessoa que é totalmente operacional, ou seja, de um funcionário que não tem atuação estratégica, quanto também de um sócio, de um diretor que vai ter realmente ali, às vezes, só a atuação de coordenação, de supervisão, só a parte estratégica mesmo da empresa e não vai executar nada. Então, a gente vai ver a opinião, as diferentes opiniões dos dois em relação ao mesmo processo e ver como é que elas vão convergir. Então, por isso que, às vezes, o GP ele é tão interessante, assim, de a gente conseguir ver ali a opinião de duas partes ali meio que divergentes ali sobre um mesmo processo. Então é bem legal assim essa parte da coleta de dados. E uma observação importante nessa parte da coleta de dados que está até aqui é que é importante, igual na reunião diagnóstica, transcrever essas entrevistas, né? Então, gravar essas entrevistas primeiramente, né? Então, pedir permissão para os funcionários para gravar aquelas entrevistas e depois transcrever essas entrevistas para o papel, porque essa coleta de dados ela vai ser muito importante, assim, tanto para mapear aqueles processos, ou seja, colocar isso em fluxogramas, quanto também para a parte das otimizações. Então, para pensar mesmo no que pode ser corrigido, no que pode melhorar em cada processo, beleza? Depois disso, a gente vai ter a matriz de priorização, que ela pode ser tanto a matriz tradicional quanto a matriz GUT. Essa matriz de priorização é basicamente para a gente conseguir entender quais são os processos mais importantes daquela empresa. E por que isso? Porque, igual está aqui também nessa observação aqui, às vezes a empresa que está sendo, que é a contratante do serviço da IBMEX, é uma empresa grande, ou mesmo uma empresa pequena, e pode ter vários processos diferentes ali. E pelo nosso tempo curto de execução de um projeto, a gente não consegue mapear, otimizar e padronizar todos esses processos. Então, por isso é importante a gente ter uma matriz ali, que vai ser uma planilha no Excel, que a gente vai conseguir avaliar quais são os processos mais importantes para aquela empresa, quais são os processos que estão tendo mais problemas, os processos que contêm mais gargalos, para a gente realmente otimizar nosso tempo e utilizar a nossa qualificação de serviço para aqueles processos mais importantes naquele momento. E aí depois eu vou mostrar exemplo tanto dessa matriz tradicional quanto a matriz GUT para vocês. Com isso feito, tanto a coleta de dados quanto a matriz de priorização, a gente vai conseguir classificar esses processos a partir da cadeia de valor, que nada mais é da gente elencar cada processo de acordo com sua classificação. Então, a gente classifica os processos como primários, como de suporte e como de gestão. Aí, mais para frente, também eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. E, por fim, para fechar essa etapa de desdobramento estratégico, a gente tem um plano de ação, que é um documento descritivo onde a gente vai ter tanto um organograma ali que vai mostrar a parte hierárquica da empresa, então como é que os cargos e as pessoas estão inseridos atualmente ali naquele empreendimento. E também a gente vai ter também a cadeia de processos, que é basicamente a gente pegar cada área da empresa e elencar os processos e atividades que o compõem. E por fim, também nesse plano de ação, a gente vai ter a análise das matrizes, que a gente pegar a matriz que foi respondida por cada funcionário ali, essa matriz de priorização, e pôr em gráficos, em tabelas, as respostas e a avaliação dos funcionários para cada processo que eles realizam. Fechou? Aí agora eu vou passar por cada documento que eu citei aqui mais detalhadamente. Estou começando então com a cadeia de valor, né? Essa é a cadeia de valor do projeto Level, até um projeto que eu participei, né? E aqui a gente elenca, então, os processos de acordo com três classificações. Então, a gente tem os processos primários, primeiramente, que seriam os processos que têm contato com o cliente, tanto na entrada quanto na saída, ou só na entrada ou só na saída. Que seria, por exemplo, atendimento e captação de clientes, agendamento e coleta dos materiais, venda de matéria-prima e venda de produtos. Ou seja, esses processos são os processos visíveis para os clientes entenderem ali como é que funciona e como é que é a realização do funcionamento da empresa. Então, esses processos são elencados como primários e essa classificação provém, então, de um contato com o cliente, beleza?
Depois a gente também tem os processos de apoio, que seriam aqueles processos que dão suporte ali para que aqueles processos primários ocorram. Então, como processo de apoio, a gente tem atuação dos recursos humanos, o gerenciamento de parcerias, o gerenciamento de marketing, gerenciamento da logística, contabilidade e gestão, que são processos onde o cliente não participa, mas que são processos extremamente importantes para a execução do, vamos dizer assim, background dos processos primários, né? Então, é muito importante, assim, a gente ter esse processo de apoio também dando esse suporte. E a gente também tem os processos de gestão, que são a parte de gestão administrativa, gestão financeira, gestão operacional, que é justamente a atuação estratégica da empresa ali de acordo com o seu modelo de negócio. Então, isso vai ser bastante importante também, porque essa gestão administrativa que dá os rumos e os objetivos que a empresa vai seguir. Então, esses processos também são elencados de acordo com essa classificação. Fechou? Indo para agora para o organograma. Aqui no organograma, então, a gente tem a visualização de como é que é a hierarquia da empresa, né? Tanto das áreas quanto das pessoas que o compõem. Então, aqui a gente tem todas as áreas da empresa, nesse caso do level mesmo. E aqui a gente tem a parte das vendas, que era composta por uma pessoa, a parte administrativa, que era composta por duas pessoas. E aqui as curiosidades, né? E que são importantes ser salientadas, é que uma pessoa ela pode estar em áreas em duas áreas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Gabriela, ela está na área comercial, mas também está na área administrativa, a Darciele também. E a gente pode ter uma área que talvez não vai ter nenhum subordinado nela, que é, por exemplo, essa área de RH aqui, que no caso, a diretora, que era a Fernanda, que realizava esse tipo de tarefa mais ativamente na área de RH. Então, não tinha nenhum subordinado nessa área e a só seria a diretora que tomava conta, que era mais ativa nessa área. Fechou? Aqui a gente tem a cadeia de processos, né, que é igual eu disse para vocês, a gente elencar os processos que são inerentes a cada área da empresa. Então, aqui a gente deu um exemplo aqui dos processos logísticos. Então, dentro dos processos logísticos, a gente tinha o agendamento das coletas, a coleta dos materiais, o monitoramento. Em cada processo logístico desse, a gente tinha algumas tarefas principais, como, por exemplo, contato com os clientes, definição e montagem de rotas, coletagem residencial industrial, recebimento de MPL, enfim. E cada uma dessas atividades, ela pode ser classificada de acordo com com algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem a atividade, ela pode ser classificada como função esporádica, que pode ser uma função que não é rotineira, né? Que não é realizada constantemente, e também a gente pode ter também uma função que é realizada dependendo de outros setores. Então, ela só vai acontecer depois que uma atividade que ocorre em outro setor for realizada, que é tipo uma atividade que ocorre em outra área, ela precisa acontecer primeiro para que a atividade desse processo logístico ocorra mesmo. Então, é basicamente isso, beleza? Aqui a gente tem um exemplo da matriz tradicional, matriz de priorização tradicional, que é basicamente, então, quando o funcionário ele vai responder uma planilha que vai vir para ele com os processos que ele realiza de acordo com essas variáveis aqui. Então, a gente vai ter tanto a variável ligada à estratégia quanto a variável ligada à maturidade, e ele vai ver isso e tentar responder de acordo com o que ele pensa, de acordo com a sua opinião a respeito de cada processo. E aqui embaixo, então, a gente tem um exemplo disso. Então, por exemplo, um funcionário ali daquela empresa, ele atuava na parte de vendas e na parte operacional, e ele tinha que responder de acordo com cada processo aqui, qual que era o impacto daquele processo, a urgência daquele processo, a qualificação daquele processo, a quantidade de pessoas necessárias para aquele processo, enfim, ele fazia essa escala de avaliação para que isso seja usado no futuro também. Pulei um aqui. Aqui a gente tem a matriz GUT, que é outra versão da matriz de priorização, sem ser a tradicional, e que em vez de utilizar mais variáveis, igual a matriz tradicional, ela utiliza apenas de 3, que no caso é a gravidade, a urgência e a tendência. Então, segue a mesma lógica, onde vai ter um processo ali que vai ser que é realizado por um funcionário, e ele vai ter que avaliar de acordo com essas 3 variáveis. E aqui a gente tem um exemplo das notas, né? Então, por exemplo, se um funcionário ele avaliar o processo A como 5, então mostra que esse processo ele tem uma gravidade e urgência extremamente alta. Caso ele avalie esse processo A com uma gravidade 1, mostra que esse processo não é grave nem urgente e também não traz prejuízo. Então, é essa a variação que a gente tem seguindo essa escala de 1 a 5. Fechou? E aqui a gente tem também a análise das matrizes, que seria basicamente, depois que a gente tem as matrizes prontas, no caso, aqui é um exemplo da matriz tradicional, como que essas notas elas estão dispostas e como é que cada funcionário ele avalia cada processo da empresa.
Então, a gente tem aqui o exemplo da Fernanda, que no caso, igual eu mostrei para vocês no organograma, ela era a diretora da empresa e ela tem o dever aí de avaliar todos os processos que compõem aquela empresa, de todas as áreas. Então, vocês podem ver aqui que tem tanto notas positivas quanto notas negativas na opinião dela, e depois a gente faz um compilado em gráficos aqui para ela entender, assim, como que foi a média de todos os funcionários, e como é que foi as respostas de cada funcionário, e esses dados, todas essas tabelas e gráficos são englobados no documento de plano de ação, que é entregue depois do desdobramento estratégico, né? Que é a última entrega do desdobramento estratégico.